É simples. Se você deseja se destacar à frente de 99% das pessoas no mundo, é necessário estar disposto a fazer o que a grande maioria não está disposta a fazer. Recentemente houve um surto de vídeos que alegam ser o segredo para o sucesso, alegando que pode ajudar você a se destacar em 99% das pessoas no mundo. A realidade é que esses vídeos costumam transmitir a mesma mensagem que você encontra em todos os outros. Estabelecer metas, cultivar disciplina e eliminar distrações. Tudo isso é importante. Alguns chamam isso de modo monge, mas vamos encarar a realidade. Estamos realmente levando a sério essas mensagens? Metas? É disso que estamos falando? Bill Gates, ele alcançou o sucesso porque tinha metas, certo? Ele estabeleceu alguns objetivos. Até o padeiro tem metas. Um pai de família que acorda às 5 da manhã para ir trabalhar também é disciplinado. Todos estão focados em eliminar distrações. No entanto, essas ações não são exatamente o que 90% das pessoas deixam de fazer. E quanto ao famoso modo monge? Já pararam para observar as pessoas mais bem-sucedidas do mundo? Você não encontrará nelas nenhum traço de comportamento monástico. Vamos ser realistas. Se uma ação é comum o suficiente para encontrar centenas de vídeos no YouTube dizendo para fazê-las, então ela não é segredo para se destacar mais do que 99% das pessoas. Por definição, para alcançar um nível de sucesso que ultrapassa a maioria, você precisa fazer o que a maioria não faz. E agora, uma verdade difícil de engolir. Quando se trata de sucesso, os truques de produtividade, as rotinas matinais, muito delas estratégias não fazem tanta diferença quando você imagina. Para reforçar esse ponto, vou compartilhar com vocês alguns hábitos básicos de algumas das pessoas bem mais sucedidas da história. Na primeira metade desse vídeo, vou analisar o que realmente torna alguém mais bem sucedido do que 99% das pessoas nesse planeta. A segunda parte desse vídeo vai esclarecer porque talvez você não queira ter mais sucesso do que 99% das pessoas nesse planeta. Isso porque, com muitas coisas importantes na vida, o sucesso não é algo simples. Na verdade, é bastante complexo. E também, o que significa sucesso para você pode não significar sucesso para o outro. Então, vamos abordar o assunto. Se você realmente deseja se destacar mais do que 99% das pessoas, primeiro, você precisa ter uma ideia contrária. Segundo, você precisa defender essa ideia com unhas e dentes. E terceiro, você deve executar ela, ter a atitude de executá-la. Vamos começar com o primeiro passo. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem ter uma ideia verdadeiramente contrária. Sejamos honestos, a maioria simplesmente segue o fluxo e concorda com o que os seus amigos dizem que está certo naquele momento, ou porque viu uma opinião no Twitter ou Instagram, ou em alguma rede social. Mas existe uma parcela significativa da sociedade que pensa por si mesma e apresenta uma opinião própria, ou acredita em teorias incomuns. Isso nos leva ao segundo passo, das pessoas que têm opiniões próprias. Essa é, na verdade, a parte mais difícil de alcançar o sucesso. Você deve ser capaz de discordar de todos e sustentar o seu ponto, mesmo que daqui 5 ou 10 anos você não pensa mais a mesma coisa. Se faz sentido para você essa ideia naquele momento, defenda ela com unhas e dentes, mas sempre respeitando a opinião do próximo. Se uma pessoa tem uma opinião contrária da sua, sustenta seu ponto, mas não desrespeite ela. Entenda que todo mundo tem uma opinião, uma visão de mundo, basta você respeitar ela. Agora, mesmo que você discorde de todos e esteja certo, o terceiro passo é crucial. Você deve estar disposto a executar sua ideia, botar em prática e não liga tanto para hábitos. Isso significa colocar uma reputação em risco e enfrentar desafios. Quando olhamos para pessoas bem-sucedidas, tendemos a nos concentrar demais nesse terceiro passo. O que fazer pela manhã? Que suplementos tomam? Os hábitos é frequentemente discutida porque é visível e relativamente fácil de replicar. Embora seja importante, a execução não é o fator determinante para o sucesso. Steve Jobs não se tornou Steve Jobs porque acordava cedo e comia frutas. Ele se destacou porque acreditava, uma década antes de todos, que um dia havia um computador em cada mesa e em todos os escritórios do mundo.
E ele estava certo. Warren Buffett, todas as manhãs, passa pelo drive-thru do McDonald's e consome o mesmo café da manhã que muitos de nós desprezam. Ele é quem é porque identificou consistentemente empresas extremamente valiosas que a maioria das pessoas considerava insignificante. Comprou essas empresas e manteve sua posição por décadas, algo que a maioria não estava disposto a fazer. Hoje, ele é considerado o maior investidor de todos os tempos. Em resumo, a execução é superestimada. Se você pode fazer algo que aumenta seus resultados em 100 vezes, então as outras 99 coisas realmente não importam tanto. Porém, essa é a realidade difícil de aceitar para a maioria, já que encontrar algo que possa multiplicar seus resultados por 100 é desafiador. Tais oportunidades são escassas e raras. Em vez disso, muitos de nós nos concentramos em coisas como rotinas matinais e escolhas de alimentos, como se comer a mesma refeição de Kobe Bryant antes dos jogos de basquete pudesse nos transformar em jogador como ele. Entendo, o hábito é indiscutivelmente necessário, mas simplesmente não é o suficiente. A grande maioria dos conselhos que circulam por aí se concentram em hábitos, quando na verdade a parte mais desafiadora de alcançar um sucesso extremo não é o trabalho árduo, porque qualquer um pode trabalhar. O verdadeiro desafio é ter um frame forte. Ter um frame forte envolve questionar e ter uma opinião contrária e sustentar ela e ter a visão para enxergar a oportunidade que a maioria ignora. Isso significa adotar crenças impopulares e mantê-las mesmo quando enfrentar confrontos, oposições e oposições. Vale a pena lembrar que Steve Jobs enfrentou muitos adversários durante as décadas de 1980 e 90 e até mesmo foi expulso de sua própria empresa devido ao seu temperamento difícil. Para ilustrar, se observar os maiores avanços ao longo da história humana, todos eles tinham ideias contrárias. Inicialmente, essas ideias pareciam absurdas, mas em algum momento alguém notável disse: isso não é um total absurdo. Acredito que posso torná-lo real. Pessoas bem-sucedidas acreditarem que têm um conhecimento profundo em suas áreas muito além do que realmente possui. Começar a convencer a si mesmo de que dominar o segredo para acordar cedo, a treinar duro na academia ou conduzir reuniões de forma superior a todos os outros, quando, na realidade, podem estar apenas ligeiramente acima da média. Afinal, não importa se você come todos os dias, sem parar, comidas saudáveis ou faz academia todos os dias. São mudanças superficiais que não transformam substancialmente sua vida, como trocar os móveis de uma casa e alegar que ele se tornou melhor. Se você duvida do que estou dizendo, saia e conheça pessoalmente 100 empreendedores de sucesso. Posso garantir que a maioria deles não está na academia às 4h30 da manhã e não dedicam 2 horas diárias à meditação. Isso ocorre porque o mundo real é muito mais complexo do que qualquer rotina estereotipada. Além disso, a realidade é muito mais interessante e diversificada do que as representações simplistas. Vamos abordar a desvantagem do sucesso extremo, porque você pode não desejar necessariamente estar à frente de 99% das pessoas. A primeira e mais óbvia razão é que as pessoas tendem a não gostar de indivíduos contrários. Muitas pessoas sonham com sucesso extremos, na esperança de obter validação e aprovação, mas infelizmente muitas vezes isso não ocorre. É importante entender que quando você passa de ser uma pessoa com opiniões fortes, isso pode confundir a mente de todos ao seu redor. O sucesso extremo só possui significado real quando aquilo que você está contrariando corretamente também é significativo. De forma irônica, o sucesso extremo tende a aprimorar os relacionamentos que não precisavam de aprimoramento em primeiro lugar. Finalmente, e talvez o ponto mais importante desse vídeo, é que o sucesso extremo não garante a felicidade. Na verdade, o sucesso tende a amplificar quem você já é e como se sente. Se você está com raiva e deprimido, o sucesso pode aprofundar esses sentimentos. Por outro lado, se você já tem ótimos relacionamentos, o sucesso pode torná-lo ainda melhores. Em última análise, o sucesso extremo não deve ser seu objetivo principal. Você deve
deve ser motivado a pesquisar a sua ideia contrária porque acredita que é tão importante que não pode imaginar fazer de outra maneira. Em vez de se perguntar apenas como obter mais sucesso do que 99% das pessoas, talvez você deve se questionar: por que quero ter mais sucesso do que 99% das pessoas? Essa é a questão que realmente fornecerá a resposta mais úteis para você. Antes de se apressar e buscar se tornar extremamente diferente das outras pessoas, seja prudente dar um passo atrás e garantir que você definiu corretamente o significado de sucesso para si mesmo. Isso o levará ainda mais longe em sua jornada.